A paz do Senhor a você e toda a sua família. Vamos então meditar em mais um texto da palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Queridos ouvintes, mais uma vez agradecido por você estar aqui nesse canal conosco, que diariamente nós temos um momento onde nós meditamos na palavra de Deus. A gente lança um conteúdo todas as 5 horas da manhã, todos os dias, 5 da manhã, e a gente lança um outro conteúdo no horário do meio-dia, visando que você tem todo o dia para meditar na palavra de Deus, né? Nessa reflexão. Esse material nós lançamos todas 5 da manhã e também meio-dia nós temos um outro conteúdo. Bem, no vídeo de ontem a gente esteve falando ainda nesse texto sobre Esaú. O escritor aos Hebreus estava falando, eu disse, a uma igreja que estava sendo perseguida. E era forte a perseguição. Se você não assistiu o vídeo anterior de ontem, dê uma assistida lá que você pode acompanhar esse raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui. Bem, eu disse que voltaria a tratar ainda desse assunto hoje. O tema, ou o personagem, melhor dizendo, central aqui é Esaú. Quem era Esaú? Esaú era um dos filhos de Isaac, o primogênito. E Jacó era o segundo filho, ainda que eram gêmeos. Mas, mesmo sendo gêmeos, tem que nascer um primeiro. Logo, ele era o primogênito. Esaú nasceu primeiro e depois Jacó nasce, a Bíblia diz, pegado no pé do seu irmão. Por isso ele recebeu o nome de Jacó, que significa suplantador ou enganador. E como primogênito, Esaú ele tinha o direito da primogenitura. Era uma bênção que era dada a todo filho mais velho. Quando o pai estava próximo de morrer, ele abençoava os filhos e o mais velho recebia a bênção da primogenitura. Logo, ele passaria a ser o líder daquela família, sucedendo, não é, substituindo a autoridade do pai. Mas a Bíblia diz que um certo dia, Esaú vendo o direito de primogenitura. E nós lemos isso no texto, não é, de ontem, quando Jacó ele compra a primogenitura de Esaú. Olha o que diz Gênesis 25 e 30 a 34. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer este guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom, que Edom significa vermelho. Era o guisado vermelho, bem temperado, que ele desejou comer. Pediu ao seu irmão, mas seu irmão disse: eu lhe dou, mas você tem que vender a primogenitura. Versículo 31. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá logo a primogenitura? Ou seja, não tem validade para mim hoje se eu estou com fome agora e eu só vou ter direito à primogenitura quando meu pai falecer. Então, está trocado. 33. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura. Não temos tempo nesse vídeo para falar desse juramento, mas um juramento feito naquele tempo entre os homens valia para a eternidade, ou seja, para o resto da vida daquela pessoa. Então ele fez um juramento. Versículo de número 34 diz: e Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e esse comeu e bebeu, e levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Não levou em consideração. Para ele era melhor um prato de guisado do que esperar a bênção da primogenitura. Lá no texto de Hebreus nós lemos que chega um momento na vida de Esaú que ele sente que não fez uma coisa interessante, mas o tempo tinha passado. Por isso é bom ter prudência no que você está fazendo hoje,
para não ter problema no dia de amanhã. Lá no texto de Hebreu diz que ele chorou quando viu isso. E veja o que nos diz Gênesis 27 e 38. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou a sua voz e chorou. Por que ele está chorando aqui? Porque chegou a hora, Isaac já estava a sua partida muito próxima, ele chama os seus filhos e dá uma recomendação. Jacó, ele era um homem que gostava da caça. A Bíblia diz que Esaú era um homem da caça e o seu pai era um homem que gostava, Isaac, né, gostava de guisado de caça, e ele manda que ele vá caçar. Esaú sai para caçar. Enquanto isso, Jacó prepara um guisado do cabrito em casa e leva para o seu pai. E era naquela entrega da comida que a bênção da primogenitura ia ser dada. Jacó chegou primeiro, recebeu a bênção. Esaú chega depois, não tem mais. Aí ele pergunta ao pai: não tem mais uma bênção para mim? Aí o pai diz que não. Aí ele chora. É aqui que ele vai lembrar daqueles dias lá atrás, quando ele, sem perceber, ou não levando em consideração como a Bíblia mostra, vendeu a sua primogenitura. Às vezes, meus queridos irmãos, as coisas parecem não terem consequências, são feitas imprudentemente, sem levar em consideração os princípios divinos, e parece que não tem consequência. Mas aqui está uma história verídica na vida desse filho Esaú, que levou ele a uma reflexão mais tarde demais. Ele está chorando e não teve mais jeito para refazer essa situação. Tem coisas que acontecem que pode ser refeita, aqui não, e tem muitas outras coisas que não tem mais jeito. Então, no texto que nós lemos em Hebreus, o escritor aos Hebreus, falando daqueles crentes que estavam sendo perseguidos, como eu frisei bastante no dia de ontem, ele lembra aos crentes que eles não fossem um fornicador profano como Esaú, que vendeu a bênção da primogenitura. E a gente viu que ele vendeu mesmo quando lemos esses dois textos no livro do Gênesis. Mas é interessante que o escritor chama isso de fornicação. A palavra fornicação significa relação sexual de pessoas casadas fora do casamento, que também tem o seu adjetivo como libertino. E o que é um libertino? É uma pessoa negligente. Logo, quando o escritor está dizendo não seja fornicador como Esaú, que vendeu a sua primogenitura, ele está dizendo não seja libertino. Ou seja, o que nós aprendemos aqui é que a vida espiritual, ela precisa ser uma vida regrada em santificação, em obediência a Deus, tá certo? A nossa vida, ela não pode ser uma vida relaxada, uma vida de brincadeira. É isso que o texto sagrado ele quer nos dizer. E ele usa uma outra expressão: não seja profano. Ou seja, fornicador e profano. E o que é uma pessoa profana? É aquela pessoa que não pertence ao sagrado, ao santo. É aquela pessoa que, ainda que foi envolvida com aquilo que é sagrado, mas eles entram em um declínio espiritual, que às vezes envolve a moral, envolve vários tipos de situações na vida dele, que ele decai do santo, daquilo que é sagrado, daquilo que deve ser respeitado como santo em sua vida. E foi isso que aconteceu com Esaú. E o escritor aos Hebreus está lembrando, eu disse ontem, que ele estava falando para um grupo de pessoas que sabiam o que estava acontecendo. A história de Esaú era conhecida por esse público, pois esse público aqui, a maioria eram judeus. E esses judeus, eles conheciam a história do Velho Testamento. Não tinha dificuldade de compreender isso. E no meio daquela tentação, daquela perseguição, o escritor traz essa lembrança. Isso levou todos aqueles ouvintes, a igreja daquele tempo, a levantar a cabeça e levar a sério, apesar das dificuldades. O que foi que Esaú alegou para trocar a primogenitura? A fome.
ou seja, dificuldade física, necessidade física. Queridos, nesta vida, necessidade física sempre vai acontecer, mas a graça de Deus, se nós buscarmos ela, é suficiente para você vencer qualquer das dificuldades, sem que você tenha comprometido a sua salvação e sua comunhão com Deus. Isso é o que o escritor está tratando nesse momento aqui. Eu estou falando para você, não sei em que lugar você está, em que hora você está ouvindo essa palavra. E também não sei que situação você está. Mas se você estiver envolvido em tentações, olha a palavra te advertindo. Não faça nenhuma coisa fora daquilo que está garantido pela palavra. Pede a graça a Deus e Ele vai te dar. Então o escritor aos Hebreus estava com isso levando a autoestima daqueles crentes a terem cuidado para não perder a sua salvação, levar a sério o compromisso que eles tinham assumido com Cristo, com o Senhor Jesus. Aí no versículo de número 17, o escritor diz assim: porque vocês bem sabem que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Lembra que nós lemos lá no livro do Gênesis que ele chorou na hora que o pai estava abençoando? Eu vou ler de novo, Gênesis 26, aliás, 27 e 38. E disse Esaú a seu pai: tens uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou a sua voz e chorou. É nesse momento, ou desse momento, que o escritor aos Hebreus está se referindo, que diz que ele procurou lugar de arrependimento, mas não teve mais jeito. Ainda que com lágrimas, não teve como recuperar aquilo que ele perdeu. Queridos, volto a dizer, tem coisas que podem ser recuperadas. Tem coisa que, dependendo do arrependimento do homem, tem como rever, mas tem coisas que não dá para se rever mais. E eu quero dizer a você, o que Deus lhe deu não foi para você perder, foi para você preservar com você até o dia final que Deus te der nesta vida. Que Deus abençoe você, que Deus te ajude. Eu espero que essa palavra esteja fortalecendo a você. Pastor, eu estou vivendo uma vida difícil, está quase insuportável. Eu não estou duvidando disso. Eu sei que você pode estar mergulhado em uma situação muito difícil. Mas o que eu estou dizendo a você é que o Deus que está falando com você, o Deus que você creu nele, o Deus que cuidou de você até hoje, ele está à disposição para te dar capacidade, força, graça para você vencer esta dificuldade na sua vida sem comprometer a sua comunhão com ele. Levanta a sua cabeça e o Senhor vai te ajudar. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, mande para o máximo de pessoas que você puder. Assim você vai estar nos ajudando e também se inscreva no canal. E até o próximo, se Deus quiser.